O segredo da comunicação em família foi um tema sugerido pelo pastor, né? Então, tem segredo para isso? Nós vamos falar um pouquinho sobre o que é uma comunicação eficaz, o que não é, como que a gente se comunica, o que é se comunicar. Por favor, filho. A comunicação não só transmite a informação, mas também define a relação. Quando nós nos comunicamos, a forma como nós nos comunicamos, nós vamos entender o que está acontecendo ali. Por exemplo, quando você vê um casal apaixonado, você percebe uma forma diferente de comunicação, não é isso? Todo queridinho, nananã. Quando você encontra alguém que está com raiva do outro, ou que não está gostando daquele papo, você também percebe que ali tem alguma coisa estranha. Então, a forma como nós nos comunicamos define um relacionamento. Se está indo muito bem ou não, ou tem alguma coisa errada ali. Também a comunicação é veículo que estabelece a relação entre todos os fatos. Então, do jeito que eu estou falando, os fatos ou vão se ajustando ou vão se dispersando. É mais que verbalização. Comunicar não é só falar. Às vezes eu estou falando e não estou dizendo nada. É relação. A comunicação eficiente é que faz com que a gente se torne, tenha um sentido no que eu estou falando. Sabe aquele que fala e não diz nada? Então, ele não criou uma relação com quem ele está conversando. Então, para a gente ter a certeza, como é importante a gente perceber o que é uma comunicação eficaz. Porque, eu falo. Sabe aquela pessoa que fala e não diz nada? E muitas pessoas, às vezes, falam pouco e dizem tudo. Já ouviram isso? Né? Então, mas o que está acontecendo aí? O que acontece para que isso se dê? Olha só, não creia que toda mensagem que você envia será recebida da forma que você pretendia que fosse. Parou para pensar? Você fala e sai correndo. Será que a pessoa entendeu o que você falou? Por que será que isso acontece? Pode passar. Olha só, por quê? Porque a mensagem chega como mensagem menos alguma coisa. Por que a gente costuma falar? Em cursos de comunicação, a gente vai falar em receptor, em transmissor e receptor. Quem está transmitindo e quem está recebendo. No meio do caminho tem ruídos. E nós vamos entender quais são esses ruídos. Então, sempre que você transmite alguma coisa, tem uma mensagem, mas que chega com menos alguma coisa. Nós vamos entender um pouquinho no passar da nossa conversa aqui. Esse é o primeiro ponto da teoria da comunicação. Primeira questão, não se pode não comunicar. Não pense que se você ficar caladinho no seu canto, você não está comunicando. A comunicação, ela sempre vai existir. Mesmo calado, você transmite alguma coisa. Então, quando a gente começa a entender... Oi? Quando a gente começa a entender... eu vou lá, mas eu não vou falar com ninguém. Eu não vou nem me comunicar com ninguém. Você já está comunicando. Que você está caladinho no seu canto, alguma coisa está acontecendo ali. Tá? Então, vamos lá. Comunicação é problema de emissor e receptor, ou seja, relacionamento. Pode passar o próximo. Olha só, ouvimos o que queremos ouvir, o que esperamos ouvir. Ignoramos informações que entrem em conflito com o que acreditamos e conhecemos. Vou dar um exemplo aqui interessante. Tem gente que só gosta de ler livros cristãos e ignora os outros. Tem algum problema? Não. Porém, nós podemos ser assim. Eu só gosto de ouvir coisa de ficção, ou ler sobre ficção, o restante não me interessa.
Então, nós ignoramos algumas outras coisas que entram em conflito com o que nós acreditamos ou conhecemos. Eu não acredito que tem vida extraterrestre, logo eu não vou ler nada sobre isso. Entende? Então, você percebeu como é mais complexa a coisa? Quando a gente se comunica, porque muitas vezes a pessoa vem conversar com a gente, eu não me interesso sobre aquele assunto, eu ponho no modo avião, né? A gente está lá, tá, sim. Qual é a relação que se estabeleceu ali? Nenhuma. Porque a pessoa está falando, o outro está ouvindo, mas desligou, porque não é do meu interesse, porque eu não conheço aquele assunto, não me interesso por ele. Outro. Os referenciais das pessoas são diferentes. É exatamente isso, o meu referencial é um, o do outro é outro. Tem algum problema nisso? Não, somos diferentes. Né? Então, tem pessoas que acreditam numa coisa, outros acreditam em outra. Então, os referenciais são diferentes. Próximo. O receptor, quem está recebendo a mensagem, avalia a fonte, se é compatível ou não, se é que aquele assunto me interessa. E o emissor avalia o receptor. O emissor está falando, será que ele está entendendo o que eu estou falando? Gente, são processos que acontecem assim. E a gente sempre está se avaliando um e o outro. Por quê? Porque nós somos diferentes e porque temos interesses diferentes. Pode passar. Então, vou voltar lá. Não se pode não comunicar, tá bom? Pode passar. Comunicação paradoxal. Alguém já ouviu falar dessa palavra? Esse é um problema muito sério da comunicação, do tema comunicação. Sabe o que quer dizer paradoxo? Paradoxo é algo que dá ao contrário, que não bate. Ao contrário. A comunicação paradoxal é muito comum entre nós seres humanos. Dizemos um sim quando gostaríamos de dizer um sonoro não. Já parou para pensar que você já fez isso muitas vezes? E isso acontece muito nas relações familiares, entre pais e filhos. Mãe, eu posso ir no cinema? O filho pede uma coisa, a gente diz sim, mas lá dentro eu estou dizendo não. Então, essa é uma comunicação paradoxal, que não bate uma coisa com a outra. E isso causa muito problema emocional nas pessoas que convivem com esse tipo de comunicação. Eu demonstro uma coisa para o filho, ou para um irmão, ou para uma pessoa da família, o pai, mãe, ou até o marido, e, no fundo, não é isso que eu queria dizer. Então, eu não estou estabelecendo uma relação, uma comunicação eficaz. Pode passar. Eu gostaria de saber, quero que vocês chutem, quem acha que a gente se comunica mais verbal ou não verbal? Quem dá a proporção? Tipo assim, a gente se comunica mais verbalmente por palavras, né? 40%, 60% não verbal. 60% verbal, 40% não verbal. Quem chuta? Eu quero que vocês chutem aí. Você tem ideia, Dilson? Não verbal. Verbal? Quem acha o contrário? O que você acha, Sandra? Pois é. Quem mais acha o contrário? Oi? Não, é que a Sandra achou o contrário. Eu falei, quem mais acha o contrário? Do pastor. O pastor acha... Sandra, o pastor. Vamos lá, quem dá mais? Pois é. O não verbal é maior? É? Certeza? Que mais? Não verbal? Vamos botar aqui pode pôr, uma pesquisa. Pode pôr. Olha lá. Vai? Vai? Faz a conta.
Vocês estão vendo isso? É uma pesquisa do doutor, um doutor parente do meu marido lá, armênio, Albert Merabian, que, olha só, como nós nos comunicamos mais pela forma não verbal. O pastor ganhou a aposta. Né? Verdadeiro. A gente acha que quem fala demais se comunica mais. Não, não necessariamente. Por isso que os grandes oradores desenvolvem uma técnica de gesticular junto com a palavra, porque isso emite um dobro da... Exatamente. Exatamente. Reforça a ideia. Gente, numa igreja que eu fui, o cara falava assim: vamos cantar alegremente agora ao Senhor. Vamos louvar com muita alegria ao Senhor. Alguém consegue louvar com muita alegria com uma pessoa chamando dessa forma? Vamos cantar com alegria, levante-se, irmãos! É diferente, né? Então, vamos louvar com muita alegria ao Senhor. Então, perceba como é importante observar isso. Nós estamos comunicando outra coisa. Certo? Pode passar. Olha lá. A comunicação é, sem dúvida, centro de todo o relacionamento. Esse Provérbios 18, 21, eu acho que ninguém tem esse versículo, né? Não. Começou, já começou. Bom, esse é muito importante. Vida ou morte, felicidade ou infelicidade estão no poder da palavra. Isso é muito importante, né? Tudo isso depende de sua disposição e capacidade de comunicar. Nós podemos comunicar vida ou morte através de como somos e como agimos. Então, daqui a pouco nós vamos ler vários textos aqui, tem pessoas que vão me ajudar aqui, que vão dar conta de como nós podemos pensar nesse tipo de comunicação. Vamos lá. Níveis de comunicação. Eu vou convidar agora meu marido para me ajudar aqui a demonstrar 5 níveis de comunicação. Por favor. E vocês vão prestar atenção. Primeiro nível de comunicação. Bom dia. Bom dia. Tudo bem? Chegou. Pode entrar. Por favor. E aí? Está chovendo? Vizinha, tudo bem? Nós Tudo vamos bem. no mesmo andar. Tá bom. E aí, vai chover hoje? Sim. Pode ser. Ah, chegou. Que nível é esse? Clichê. É comunicação, é ao nível de elevador. Quem entra no elevador e bate longos papos? Não dá tempo. Não é isso? Então fica no oi, bom dia, vai chover. Não. Presta atenção, que muitas vezes é assim que você está se relacionando em casa. Clichês. Segundo nível. Você viu que o vizinho comprou outro carro? Ah, legal o carro dele, né? Uhum. E a sua irmã que vai viajar? Não sei, será que ela já comprou passagem? Sei. E o Palmeiras ganhou ou perdeu? 4-3. Tá bom. Tá bom. Que nível é esse aqui? Só relatamos fatos. Só falamos sobre o outro, sobre o vizinho que trocou carro, sobre a irmã que viajou, sobre o time que ganhou. O meu está embaixo, mas tudo bem. Terceiro nível. Querido. Ai, desculpa. Acho que você viu o que o outro foi fazer outro dia na casa da vizinha? O que ele foi fazer? Então, tem a dó, né? Isso se faz? O que foi? Foi lá brigar.
Ah, brigou? Que feio, né? Nossa, coisa feia. Horrível, horrível. Não se faz. Então, imagina, que coisa feia fazer um negócio desse. Então, eu estou apenas botando minhas ideias, falando do outro. Julgando o outro, estou julgando o outro, estou falando do outro. Eu estou, às vezes, falando da cor do carro do outro, da roupa da outra. Presta atenção, como às vezes nossa comunicação lá em casa está nesse nível. Falando do outro e julgando o outro. Quarto nível. Querido, você sabe que eu fiquei muito triste ontem? Por quê? Ai, quando eu liguei a televisão, você viu como é que está difícil as coisas lá? Nem fale, viu? Então, eu fiquei triste, eu fiquei até aborrecido o dia inteiro. Onde vai parar esse mundo, Pois né? onde vai parar esse mundo? E você viu que o vizinho do 8º andar morreu? Nossa, é mesmo, né? Tão novo, né? Nossa. 70 anos, novinho. Nossa. Antes ele do que eu, Antes né? ele do que eu. O que eu estou falando aqui? Eu estou dizendo um pouco das minhas emoções, mas é sobre o... E a gente adora conversar assim. Presta atenção. E o último nível de comunicação, gente, nós estamos passando bem rapidinho, porque senão a gente vai ficar aqui até a semana que vem. A comunicação total. Olha, eu liguei a TV de novo e eu estou muito triste com a guerra. O que você acha? Olha, não deveria ficar triste assim. O que eu faço? Porque o mundo é assim, o mundo jaz no maligno. Tá, e você não ficou triste? Eu fiquei triste também, mas você não deve ficar triste. O que a gente poderia fazer por isso? Olha... Vamos orar? Vamos. Vamos orar, vamos tentar ajudar, né? Jesus disse para a gente não ficar triste, para não ter medo da situação. Mas é duro, né? Mas eu vou orar por você. E eu por você, viu? Tá bom. Obrigada, meu ajudador e companheiro. O que se estabeleceu nesse último nível de comunicação? Nós trocamos nossos sentimentos. Eu falei que eu estava triste, ele falou que também ficou triste. Vamos orar. Ele botou uma palavra no meu coração. Vamos orar um pelo outro. Nós dois compartilhamos uma dor. Nós dois compartilhamos uma emoção. Vocês percebem o nível 1 lá, que coisa mais clichê realmente? Agora, isso aqui não pode existir na nossa vida? Claro que existe. Tem hora que você não vai compartilhar uma dor, o marido saindo para o trabalho, a mulher fazendo comida, não dá para sentar e vem cá, comunicador. Mas isso tudo pode existir nos nossos relacionamentos, em família, em casal. Então é muito importante a gente observar esse tipo de comunicação que temos em casa. Vamos olhar um pouquinho o que causa essas dificuldades na comunicação total, para a gente chegar naquele último nível, onde a gente pode fazer trocas, onde a gente pode falar da gente para o outro, ser ouvido e podermos atuar um na relação. Vamos lá. Falta de aprendizado, experiência de vida. Olha, eu sou de uma geração onde a gente ouvia o pai, olhava para o olho do pai e já sabia que não estava agradando. E a gente fazia o quê? O que a gente aprende com isso? Que não é para falar nada. Né? Eu sou de uma geração que dizia que criança não conta. E o que a gente aprende com isso? Que a gente não deve falar do que está sentindo. Então, muitas vezes, experiência da nossa vida, e muitas vezes a gente falha como pais também, na correria, a gente manda o filho ficar calado, né, William? Fica quieto, filho, agora não. A gente falha. Então, muitas vezes, a nossa experiência do dia a dia, em família, a gente aprende que não é para falar. E quantas vezes a gente para e senta, filho, vem cá, conta o que está acontecendo para mim. Às vezes não dá tempo de fazer isso. E aqui não vem crítica, vem palavras para você prestar atenção. Eu sei que deve ter alguns avós aqui, né? Eu sou uma delas. E eu tento hoje
dar mais atenção para os meus netos, porque muitas vezes na correria, cuidando dos filhos e tudo mais na casa, a gente passa batido, e a gente passa essa falsa impressão de que não se deve falar, não se fala. O que mais? Vergonha, baixa autoestima. Às vezes eu tenho medo de falar, eu tenho vergonha, vai que eu dou um fora aqui. E se não gostarem do que eu vou falar? E se acontecer alguma coisa? Se eu falar alguma bobagem? E se? Isso nos causa vergonha. Então, muitas vezes, nós deixamos de falar porque a gente tem vergonha de falar alguma coisa e o outro não ser receptivo, não nos acolher. Outra, medo de ser rejeitado e de não ser compreendido. Né? Então, vai que ele me manda ficar quieto, que eu estou falando bobagem. Né? Por exemplo, falei com o William, né? Estou triste. Eu também estou. Não, é verdade. Então, eu estou sendo acolhida. Mesmo que a gente não tenha palavras, gente, ouvir é mais importante do que falar. E tem um problema entre casais que é muito sério. Quantas palavras a mulher fala por dia, querido? 25.000 palavras. E o homem? 5.000. Vocês já conheciam essa porcentagem, né? Então, haja ouvido para ouvir essa mulher. E muitas vezes o marido não está ouvindo essa mulher, as 25.000 palavras. Óbvio que não é bem assim, né? Não é contado, né? 25.000 palavras como 25.000 passos que o relógio conta para a gente. Mas, muitas vezes, a mulher somente quer ser ouvida, já que ela fala mais. E ouvir é muito complicado, porque nós queremos falar. O que mais? Princípios que facilitam a comunicação total. Não acusar os outros pela forma como eu estou me sentindo. Sabe, gente, às vezes eu não estou bem. Ninguém aqui é obrigado a acordar bem. Às vezes é uma questão do organismo, não dormiu bem à noite, ou eu estou triste com alguma situação, estou com um problema na cabeça, não consigo resolver. E eu vou conversar com o outro, eu jogo isso para cima do outro, de uma forma como se ele fosse o responsável pelos meus sentimentos. Então, eu preciso entender o que está acontecendo comigo. A palavra diz para a gente consultar no travesseiro o nosso coração, para a gente entender nossos sentimentos, porque senão essa comunicação fica truncada. Eu já vou falando com o outro de uma forma como se eu fosse obrigado a entender o que eu estou sentindo. Ele não lê pensamentos. Ninguém lê pensamentos. Aliás, tem uma piada, né, que acham que psicólogo lê pensamento. Tem gente que não gosta de sentar perto de psicólogo, porque lê pensamento. Mentira. Ninguém lê pensamento. Então, nós precisamos entender que, às vezes, eu estou com um problema, e o problema está em mim, não no outro. Então, eu já chego com uma pedra na mão. Já ouviram isso? Já perceberam isso? Né? Então, eu preciso, primeiramente, descobrir o que está acontecendo comigo. Outro. Sentimentos são emoções. E emoções não são morais. O que quer dizer? Não tem emoção certa ou errada. Tem a emoção que está fazendo bem para mim e a emoção que está fazendo mal para mim. Então, eu preciso entender o que está acontecendo comigo. E não ter medo de ser julgado pela minha emoção. Às vezes eu posso chegar para o meu marido, ou para minha mãe, minha irmã, sei lá, e falar, eu estou com uma raiva de tal coisa. Você não precisa ter medo de falar que tem raiva. Ela vai ouvir, ou ele, sei lá, e vai acolher essa sua raiva. Por quê? Porque é uma emoção. Não tem o certo e errado. Eu preciso lidar com essa emoção. Bom, primeira coisa, a raiva faz mal para quem sente. Não faz mal porque eu falei para você. Não tenha medo disso. Inveja faz mal para quem sente. Não é? Ela tem olho gordo, ela está com inveja de mim. Não é verdadeiro. Inveja são emoções humanas e não são morais. Não é uma boa emoção, óbvio, porque está fazendo mal para quem está sentindo. Então,
está trazendo tudo para a gente. E a psicossomática vai falar muito disso. O quanto nós somos atingidos por doenças e enfermidades por conta das emoções, que não são reconhecidas e verbalizadas, comunicadas. Outro. Integrar o sentimento à consciência e perceber quando estão sendo vivenciados. O que é integrar? É eu parar e pensar, nossa, o que eu estou sentindo? Estou sentindo isto. Eu integro. Então, a emoção está aqui e eu integro a consciência. Às vezes eu estou com raiva e não sei. Às vezes eu estou com medo e não sei. Às vezes eu estou me sentindo deixada para trás, rejeitada. E são sentimentos que precisam ser integrados à consciência e vivenciados. Eu preciso viver aquilo. Eu estou sendo rejeitada. Por que eu estou sendo rejeitado? Que outros sentimentos me trazem esse da rejeição? Geralmente está na primeira e segunda infância. Não estou aqui recomendando que todo mundo tenha que ir para psicólogo, mas muitas vezes é importante conhecer isso. E nós temos profissionais de saúde que podem ajudar você a reconhecer esses sentimentos que estão fazendo com que a sua comunicação... Eu me sinto rejeitado, então eu não me aproximo das pessoas. Eu tenho medo de ser rejeitado. Então, prejudica a comunicação. E muitas vezes você entra num casamento, ou você está numa família, é o patinho feio, aquele que se sente rejeitado, é o coitadinho, é o vitimizado. Sabe? Ou então é o Frei Damião, né? Aquele que faz tudo por todos, que ajuda todo mundo, e depois ele senta no canto e fala, Senhor, como eu sou bonzinho, mas ninguém reconhece. Ué, você fez porque você quis, não é isso? E aí eu fico na vitimização, e fico, todo mundo suga meu sangue. Por que você está nesta posição? Então é importante descobrir a posição que você está nessa família, como você está se sentindo. Próximo. Gente, percebendo que a comunicação tem vários aspectos e que nós nos enquadramos em alguns deles, perceberam? O tema comunicação é muito amplo e a ideia aqui não é dar um curso de comunicação, mas acho que deu para vocês perceberem um pouquinho como a comunicação não eficaz, ela atrapalha nossos relacionamentos até na igreja, no trabalho. Quantas pessoas perdem o emprego por estarem no ambiente de trabalho e não conseguirem se dar bem ali? Então, perde o trabalho, perde, às vezes perde um casamento, às vezes o filho sai de casa porque não aguenta conviver com os pais, irmãos que não se falam o resto da vida. Então, tudo isso são questões importantes, que a comunicação está truncada. Alguma coisa está ali fazendo com que a pessoa não se sinta verdadeiramente naquele local. Então, a ideia, a tendência é deixar, porque eu não suporto conviver com essas emoções. Então, o que nós vamos entender? Pode passar, olha. 1 Coríntios 13 é um capítulo clássico sobre amor. Então, a gente colocou ali, comunicando-se em amor. Talvez o segredo da comunicação aí seja a palavrinha, o amor. Porque somos seres humanos, tudo isso nós falamos aqui rapidamente, faz parte da gente. Todos sentimos isso em um momento ou outro. Mas a palavra comunicar-se em amor, que 1 Coríntios fala muito claramente, é um texto longo, eu quero encorajar vocês a lerem esse texto em casa. Por quê? Ele vai falar que é um compromisso de vida, e não somente ligado a sentimentos. É vida. 1 Coríntios vai falar exatamente isso. Próximo, William. Olha, a minha irmã distribuiu aí uns textos. Se você tiver algum desses que estão passando aqui, você já deixa abertinho aí para você me ajudar, né? Olha só. Quem tem 1 João 4, 7 e 8? Por favor. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Amém. Um texto mais claro do que esse, impossível. Quando somos transformados pelo Espírito Santo de Deus, o amor pode fazer parte da nossa vida.
Então, o nosso olhar para o nosso tipo de relacionamento, de relação, precisa mudar. Não pode ser o mesmo. Não vai ser o mesmo. É ensinado por Deus e exige uma vida correta com Ele. Então, o nosso relacionamento já muda. Outro, Mateus 5,44. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Olha só, não exige mutualidade. O que quer dizer? Não é amar quem gosta de mim, quem não me persegue, quem é bonzinho comigo, quem é legal comigo, quem faz tudo o que eu gosto. É amar o meu contrário. É aí que é para amar. Porque amar o bonitinho, o bonzinho, o cheirosinho é fácil, gente, fala sério. Não é fácil? Amar quem está fazendo tudo que eu gosto? Né? Então, na comunicação é assim também. Muitas vezes eu deixo de me comunicar com alguém porque ele não pensa como eu, lembra? Os meus interesses são diferentes dele. Ele fala coisas que eu não gosto. Mas é aí que nós temos que amar. Ou ouvir, ou tentar a comunicação. Próximo. 1 João 3,18. Filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas de fato e de verdade. Isso, não é só falar eu te amo. É ação. Faça algo por alguém. Alguém que você não consegue entrar em contato, às vezes é tocado por um ato seu de bondade, atos de bondade. Faça algo por alguém. Isso pode mudar a relação, fazer com que mude toda a comunicação entre vocês. Próximo. Coloca 2:3, que a pessoa que tiver o texto já fica preparadinho. João 3,16, um texto muito conhecido. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Dar. É definido pela capacidade de dar. Muitas vezes, quando a gente dá algo para alguém, ou demonstra uma doação, como muda a relação? Eu dei o texto Gálatas 5:22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade. Isso, obrigada. É desenvolvido através da obediência e dependência do Espírito Santo. Gente, às vezes nós temos que pedir isso a Deus. Estar dependente do Espírito Santo para a gente poder amar as pessoas. Que às vezes a gente não consegue. Então, depende da ação do Espírito Santo em nossa vida. O outro, Isaías 59:2. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Gente, o pecado impede o verdadeiro amor em nossas vidas. Então, vamos olhar para esse lado. Como nós estamos com o nosso relacionamento com Deus? O verdadeiro amor é baseado em um compromisso que suporta as pressões e as provas. Gente, quem não sente pressão e provas nessa vida? Todos nós passamos por pressões e provas na nossa vida. Então, o verdadeiro amor, ele suporta tudo isso. Às vezes a gente não quer sofrer, né? Quantas vezes a gente reclama porque está ruim mesmo? Quantas pessoas estão sofrendo? Esses dias de chuva, gente, que absurdo, o que aconteceu com o nosso país? Né? Com temperaturas tão mais constantes, né? Nós não temos grandes fenômenos climáticos como estamos vendo aqui. Né? Como é difícil, a gente precisa suportar isso. Vou mudar do Brasil por causa disso. Não, calma, sossega, né? Por quê? Porque nós precisamos entender que nós temos provas para passar nessa vida. E o verdadeiro amor suporta. Próximo, William. Agora, é um tema interessante. A cortesia na comunicação. O que quer dizer tudo isso? Como assim, cortesia na comunicação? Nós já falamos agora há pouco, comunicar-se em amor. E vários textos da palavra nos trouxe algumas pistas. Vamos ver a cortesia. Olha que legal. Evite corrigir o outro em público. Nossa, que legal isso, né?
Mas às vezes isso acontece. E você acha então que o outro não vai com a tua cara, por quê? Porque você está fazendo algo que não é cortês, não é legal. Você atrapalha o seu relacionamento com o outro. Então evita isso. Próximo. Tente entender qual a motivação e intenção do outro antes de responder. Sabe o que quer dizer isso? Ouça antes de responder. Tenta entender o que ele está querendo dizer com aquilo. Às vezes você não vai entender. A gente tem uma palavrinha que a gente usa numa dinâmica lá no nosso curso, que fala assim: eu entendi direito o que você disse isto. E você repete o que a pessoa disse, para ver se foi isso que você entendeu mesmo. Porque às vezes um fala alhos, né, e o outro entende bugalhos, e assim por diante, não é isso que falam? E a gente pode sim ter um ruído na comunicação grande, que aquilo que você ouviu não foi aquilo que você ouviu. Mensagem menos alguma coisa, não se esqueça disso. Próximo. Olhe para o outro enquanto fala. Já viu aquele que está falando com você e você está assim, ó? O outro assim? Ah, sim, sim. Né? Isso facilita a comunicação. Você estar falando com alguém que está olhando nos seus olhos. Você está demonstrando o quê? Que eu estou interessado nessa conversa. Que eu estou me importando com você. Eu quero ouvir o que você está dizendo. Às vezes isso é clássico lá em casa, né? O marido está falando, você está na cozinha. Sei, né? Você não sabe nada. E às vezes é o contrário. Num horário, num momento inadequado, e você não presta atenção quando o outro está falando com você. Outro. Cuidado com as interrupções enquanto estão conversando. Gente, é muito sério isso. A gente marcar uma hora, está conversando com alguém da família, ou até com o cônjuge. Espera um pouquinho que eu vou botar uma roupa na máquina e eu já volto. Estou falando de mim, de mulheres, né? Já volto, tá? Então eu paro, eu corto aquela interação ou aquele relacionamento, naquele momento, para fazer algo que está na minha cabeça. E o outro fica como? Cri, 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 que a gente brinca, né? Deixou o outro, né? Então, isso é falta de cortesia na comunicação. Isso vai quebrando o relacionamento. Vai quebrando. Entre casais, a gente fala a conexão. Quebra a conexão entre o casal. Próximo. Controle o volume de sua voz. Esse é o meu problema. Neta de italiano que fala alto e com a mão. Quando eu comecei a namorar o William, ele dizia assim para mim: você está gritando comigo por quê? Não estou gritando com você. Até a gente se acertar nisso, levou um tempo, né, querido? Levou um tempo. Porque eu falo alto. Acho que eu fui muito grosseira com meus filhos em algum momento, porque eu sou de falar alto. E fala, que fala. Acho que eu falo mais que 25 mil palavras por dia. Então, perceba isso, se perceba o porquê que eu estou gritando. Então, às vezes, eu estou com a minha voz baixa. Sabe, eu não disse para você. Você já ouviu isso? Eu já falei que é para ficar quieto, né, William? Eu falei que é para ficar quieto. Ou falar baixo também, está tentando em alguns momentos comunicar uma raiva que está enrustida aqui, que eu não tenho voz para falar. Então, presta atenção no seu volume de voz. Ou falar baixo demais ou alto demais pode demonstrar um sentimento que é seu e que você não se deu conta. Próximo. Respeite os períodos de silêncio. Lembra que nós falamos lá no começo? Não se pode não comunicar. Vou ficar quietinha no meu canto, em silêncio, né? Silêncio e oração. Mentira, você está se isolando. Né? Mas, muitas vezes, nós precisamos respeitar os momentos de silêncio de alguém da família. Às vezes ele está pensando, às vezes ele está elaborando alguma coisa. Mas, se chegue nele, em algum momento,
respeitando esse silêncio, querido, querida, ou fulano, mãe, pai, sei lá, eu estou percebendo que você está muito quietinha, está tudo bem, mas eu estou falando com respeito, e não fala, sai daí, o que você não para de ficar quietinha, e fala alguma coisa, oh, blá, blá, blá. Respeite, é muito importante respeitarmos os momentos de silêncio, porque eles estão dizendo alguma coisa. O que mais? Palavras que devem ser evitadas. Olha lá. Você nunca faz as coisas certas. Você sempre faz tudo errado. Isso é típico de mãe, né, William? Típico de mãe. E como fazem mal para a nossa vida? Lá na frente, isso pode travar para sempre essa conversa, essa vontade de abrir coração, de falar, porque eu estou sempre errado. Eu nunca falo nada certo. Você é o dono da verdade. Isso é uma frase que marido e mulher falam muito, né? Você é o dono da verdade. E ainda faz assim, né? Né? Hoje nós temos os caras e bocas, né? Que a gente usa bastante, as caras e bocas, que estão falando muito mais do que as palavras, né? Que mais? Não falei? Esse é típico de casal, né? Por quê? Porque às vezes a pessoa toma uma decisão errada e o cônjuge, ou a mãe, ou o pai falou, não faça, e aí o outro faz e não deu certo. Como diz a moçada, deu ruim. Aí você fala, não disse? Eu não falei? Né? Isso quebra totalmente a relação. Que relação ficou aqui? Truncada. Por quê? Está vendo? Dei um fora mais uma vez, também não falo mais, não faço mais. E vai se estabelecendo aquele tipo de comunicação que não faz o efeito esperado, de uma comunicação eficaz. Você não aprende mesmo, também típico de mãe e pai. Né? Você não aprende mesmo, né? E típico também de marido e mulher, né? Muitas vezes. Meu Deus, eu não disse, não falei. Então, são palavras que devem ser evitadas na nossa comunicação, pelo menos no nosso meio familiar. E quando isso se dá no nosso meio familiar, ele se esparrama na igreja, no convívio, nas amizades, no trabalho. A gente derrama amor. O que mais? Só contaram para você. Sabe aquele? Eu só contei para você. Eu estou desfazendo do outro, eu não estou sendo cortês, eu estou diminuindo o outro, eu não estou validando o que o outro está fazendo. E todos nós precisamos de validação. Todos. Pai, mãe, criança, marido, mulher, todos precisamos de validação. De sermos recebidos com as nossas dores, com as nossas queixas. Próximo. Quantas vezes tenho que dizer a você? Diga quantas vezes forem necessárias. Às vezes a pessoa não entende ou não percebe o que está acontecendo. Próximo. Palavras que devem ser cultivadas. Preciso de você. Próximo. Sinto muito, você me perdoa? Próximo. Obrigado. São palavras, eu te amo. Palavras que às vezes, mãe Márcia, faz efeito, gente. Tenta, prova. Né? O quanto essas palavras são abençoadoras da nossa vida. Né? Quando alguém fala, eu preciso de você, nossa, você fala, como assim? Pois é, não sei o que ela precisa de mim, vamos ver. Né? Enfim, próximo, William. Princípios bíblicos da boa conversa. Alguém tem Provérbios 15, 23? Está acabando, gente, calma aí, mais 5 minutos, pastor, pode ser? O homem se alegra em dar resposta adequada, e a palavra, a seu tempo, quão boa é. Palavra a seu tempo, gente, quão boa é. Então, vamos ler esses princípios. Eu vou aqui também
encorajar você a ler Provérbios. Tem 31 capítulos. Você lê um por dia, você lê Provérbios todo mês. Você vai ver a diferença que vai fazer na sua vida. Sempre que possível, escolha o momento adequado para conversar. A pessoa está lá cozinhando, você vai lá, vem aqui, vamos conversar. Mas e a minha panela no fogo? Deixa a panela aí, vem aqui, vamos conversar. Escolha o momento certo. Quando que nós podemos sentar e conversar? Estabeleça essa conexão de conversas. Outro, quem tem, acho que é Tiago 1,19 que eu dei. Sabeis estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Ouvir. Primeira palavra é ouvir, depois falar. Tá bom? Que mais? Efésios 4:2. Com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Olha, procure entender a opinião do outro, suporte com toda longanimidade, com todo bom ânimo longo. Suporta, ouça. Próximo. 21:23, Provérbios. O que guarda a boca e a língua guarda a sua alma das angústias. Olha isso. É sério isso. Guarda a alma de angústia. A boca e a língua. Importante isso. Cuidado para não se precipitar a responder. Olha 14:29. Quem tem? O longânimo é grande em entendimento, mas o de ânimo precipitado exalta a loucura. Exalta a loucura, aquele que fala com raiva. Gente, sabe aquele texto da mulher rixosa e iracunda, que é melhor morar no canto do eirado? O homem também pode ser rixoso e iracundo, viu? Tá, não é só a mulher, não. Tem que ter calma, né? E acho que é o último, 4:31, Efésios. Não, tem mais. Longe de vós, toda amargura, e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Ira, gritaria. Gente, nós temos lares que uma gritaria que tudo parece um barraco, né? A gente fala, barraqueiros aí, né? E depois entra tudo no carro e vão para a igreja. Ou então o carro está chegando na igreja, está um barraco dentro do carro, abre a porta, todo mundo entra santinho dentro da igreja. Longe de vós, longe. Colossenses 3:9. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos. Esse é importante. Fale sempre a verdade. Sempre. Se você está falando a verdade, você pode falar o que for, mas sempre a verdade. Não minta para ninguém. Não minta, fale sempre a verdade. E cuidado, mais uma vez, para não usar o silêncio. Quer saber? Não falo mais. Fica uma semana em casa sem falar. Quem já viu esse filme? Não precisa falar. Eu já vi esse filme. Eu já participei, já fui protagonista desse filme. De ficar em silêncio, porque ficou brava, magoada, com raiva do marido. Ficar em silêncio. Por que você não fala? Próximo. Olha lá, Provérbios 10:19. No muito falar não falta transgressão, mas o que modera os lábios é prudente. Prudente, modera os lábios. Não, cuidado para não aborrecer o outro de propósito. Sabe a criança quando briga com o irmãozinho e provoca o outro? Parece duas crianças provocando um ao outro. Tenha prudência no falar. O outro, Provérbios 17:14. Como o abrir-se da represa, assim é o começo da contenda. Desiste, pois, antes que haja rixas. Tá vendo quanta coisa rica tem em Provérbios? Leia Provérbios, você vai descobrir coisas importantíssimas de relacionamento com o próximo. Próximo, Gálatas 6:1. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós, que sois espirituais, corrigi-o com espírito de brandura, e guarda-te para que não sejas também tentado. Evite acusar, culpar ou criticar. E tem instrução em Gálatas 6:1, como exortar o irmão, como falar para o outro. Gente, esse último, é o último, né, desse aqui? Então, olha aqui,
Evite tratar assuntos sérios, isso aqui é dos nossos tempos, por telefone, e-mail e redes sociais. Vocês já viram marido e mulher brigando pelo Facebook? Eu já. Porque eu conheci os dois. Mandando indireta para o marido ou para a mulher pelo WhatsApp, pelo Facebook. No grupo de família. Resolver problemas no grupo de família. Gente, pelo amor de Deus, as redes sociais são maravilhosas. Deus permitiu isso para nós. Estamos vivendo num mundo, né, tecnológico, mas assuntos sérios, a gente fala, olho no olho. Não é por e-mail, por telefone. Eu conheço casais que brigaram e se separaram por telefone, da minha prática clínica. Ou mandaram e-mail um para o outro e acabou o relacionamento. Aí bloqueou, o outro não pôde responder, que está bloqueado, e aí vão para a terapia de casal para dizer, separamos, tchau e bênção. A comunicação foi pelo e-mail, pelo WhatsApp. Quantas brigas? Por quê? Porque eu não estou olho no olho, eu não estou ouvindo o tom da voz da pessoa. Eu não estou ouvindo a linguagem corporal da pessoa. Então, ele coloca, como é que fala? Caixa alta, né? Letras maiúsculas. Ele está gritando comigo. Não, está na caixa alta, mas o que ele entendeu? Ele está gritando comigo, ele pôs na caixa alta, ele gritou comigo. Ele só pôs na caixa alta. Você ouviu o tom de voz? Que é o jeito que a gente mais se comunica? E por último, William, reflita sobre a sua responsabilidade na situação. Se a comunicação não está boa, olha para você primeiro e depois pensa no outro. O próximo, filho. Aprenda a pedir perdão. Esse é um assunto sério, que envolve uma outra conversa. Aprenda a pedir perdão. E o último, aprenda a perdoar. A comunicação vai ser mais eficaz na nossa vida se nós conseguirmos aprender essas duas últimas sugestões que eu coloquei aqui. Aprenda a pedir perdão e aprenda a perdoar. Irmãos, muito obrigada. Espero que Deus utilize alguma coisa disso que foi falado aqui para que a gente cresça no conhecimento dele e na comunhão e na comunicação uns com os outros.